Quando a Índia decidiu pousar a Chandrayaan-3 no Polo Sul da Lua, não estava só tentando fazer história. Ela apontou uma nave para o ponto mais instável e cobiçado da superfície lunar, onde outras missões já tinham terminado em silêncio e destroços. Em uma frase, o que mudou foi isto. A partir desse pouso, a Lua deixou de ser só ciência e passou a ser infraestrutura, um lugar que pode decidir quem consegue sair da Terra nas próximas décadas. Em algum momento deste vídeo, você vai ouvir o detalhe mais perturbador que essa missão revelou sobre esse lugar. E por que ele é, ao mesmo tempo, promessa de futuro e teste máximo para qualquer tecnologia que se aproxime. Hoje você vai entender por que esse pedaço escondido da Lua ganhou fama de cemitério de naves. O que a Índia realmente viu naquele terreno sombrio e por que o gelo enterrado ali pode virar um tipo de pedágio para quem quiser viajar mais longe no sistema solar. A gente vai falar de risco real, de noites tão frias que matam máquinas, de poeira que ataca eletrônicos, de colônias que podem falhar em silêncio e de uma corrida pela água que separa quem avança de quem fica para trás. Se cenas de perigo em filmes sobre o espaço já te deram frio na barriga, respira fundo, porque isso ainda não é a parte mais inquietante. Longe de qualquer olhar humano, em uma região que você nunca vai enxergar direto do quintal de casa, o módulo de pouso e o rover da Chandrayaan-3 continuam lá, parados. Não existe placa, monumento ou luz apontada para eles. Só metal, regolito e um silêncio que não acaba. Para quem trabalha com exploração espacial, essas máquinas viram quase personagens. Viajam milhões de quilômetros, encaram uma descida crítica, funcionam por poucos dias e, quando a noite chega, apenas param de responder. Ao contrário de um filme, aqui não tem resgate nem segunda tomada. Quando a missão cala, tudo o que sobrou é o que ela já mandou para a Terra. Enquanto esteve ativo, o rover percorreu distâncias pequenas para os nossos padrões. Alguns metros aqui, alguns metros ali, sempre com cuidado absoluto. Cada curva e cada parada eram calculadas. Por quê? Se uma roda afunda demais no regolito ou passa perto demais de uma borda, não existe ninguém para puxar de volta. Em animações, as trilhas na poeira parecem suaves. Na prática, cada marca no solo é um quase. Quase escorregou, quase travou, quase foi longe demais. E é nesse cenário que fica a pergunta que quase ninguém faz. Por que insistir em um lugar onde cada metro é uma negociação com o terreno? Quando o sinal foi perdido, ninguém se surpreendeu de verdade. A equipe sabia que na região do Polo Sul a chegada da noite lunar empurra qualquer equipamento para o limite. Mesmo assim, existe aquela esperança silenciosa de que, quando o sol voltar a bater ali, alguma bateria aguente e algum circuito desperte. Cada tentativa de contato depois da noite é um momento de expectativa concentrada, e cada resposta ausente confirma que aquele emissor se calou para sempre. É uma despedida discreta que encerra um capítulo importante e emenda em outra camada da história. As missões que, ali, ou chegam no limite, ou não chegam. Antes da Chandrayaan-3, o Polo Sul já tinha uma reputação pesada. A Chandrayaan-2, missão anterior da própria Índia, perdeu o módulo de pouso na fase final da descida, a poucos quilômetros dali. A Luna 25 da Rússia também mirou essa região e terminou em colisão após um problema na manobra de frenagem. Em pouco tempo, países diferentes, tecnologias diferentes e o mesmo resultado: impacto quando tudo parecia encaminhado. Para quem acompanha o espaço, isso não soa só como azar. Parece um padrão. É justamente nos segundos finais, com um solo logo abaixo, que o ambiente mostra o quanto não perdoa erros. É como dirigir por horas em uma rodovia perfeita e sofrer um acidente ao estacionar. Os números da telemetria dizem que está tudo sob controle, mas qualquer desvio mínimo pode ser fatal. Na descida da Chandrayaan-3, cada atualização de altitude e velocidade carregava uma pergunta silenciosa. Será que desta vez vai ser diferente? E aqui entra um detalhe que muita gente ignora. Vistos de fora, os últimos segundos de um pouso lunar parecem lentos, quase calmos. Por trás desse silêncio, existe uma contagem invisível, em que a margem de erro é tão pequena que um sensor lendo errado ou um mapa ligeiramente impreciso já basta para transformar uma missão em cratera nova. Na região do Polo Sul, essa dificuldade aumenta. Ali,
o Sol quase nunca ilumina o chão de forma direta. As sombras profundas escondem pequenas crateras, desníveis, blocos de rocha e inclinações perigosas. Mapas de órbita ajudam, mas não mostram tudo, principalmente porque a luz lateral cria zonas de sombra permanente, onde detalhes simplesmente desaparecem. É como descer uma escada no escuro, achando que ainda há mais um degrau. Quando o pé encontra o vazio, a queda já começou. Na Lua, esse degrau a menos vira inclinação inesperada, buraco, pedra, fora do lugar. Mesmo depois de pousar, o perigo não vai embora. Só muda de forma. O rover, que parecia seguro sobre 4 rodas, agora precisa se mover em um labirinto de pequenas armadilhas. Alguns centímetros a mais para um lado podem levar a uma borda que não aparece direito nas imagens. Um desnível subestimado pode inclinar o veículo além do previsto. Cada novo metro é uma pergunta. Vale avançar ou é melhor parar aqui? E tudo isso acontece enquanto outro inimigo se aproxima aos poucos, sem pressa, mas sem falhar. A noite do Polo Sul. Quando o Sol se afasta dessa região, não é um pôr do sol bonito, é um desligamento gradual. A temperatura da superfície despenca, porque não há atmosfera para segurar calor. Em áreas permanentemente sombreadas, estimativas apontam para valores abaixo de -150, chegando perto de -180 graus Celsius. Nesse nível, metais contraem, soldas entram no limite e componentes eletrônicos encaram uma faixa de operação extrema. É como esquecer um celular dentro de um freezer industrial. Ele ainda liga por um tempo, até que, de repente, não liga mais. Aqui não existe assistência técnica. Quando congela por dentro, acabou. Enquanto o local de pouso ainda recebe luz, módulo e rover trabalham em modo corrida. Cada minuto serve para medir, fotografar, analisar o solo e mandar tudo para a Terra. Para o público, isso aparece como um fluxo de novidades. Para a equipe, é uma contagem regressiva. Quando a luz acaba, a missão entra em coma, e acordar desse estado é exceção. Sobreviver a uma noite lunar inteira, acordar e continuar trabalhando, já é considerado um feito enorme. E apesar disso, a gente continua voltando lá. Por quê? Parte da resposta está no chão. A superfície do Polo Sul é coberta por regolito, uma mistura de poeira finíssima, fragmentos de rocha e partículas com arestas irregulares, formada por bilhões de anos de impactos e variações de temperatura. Essa poeira não é areia de praia, é mais parecida com vidro moído. Quando motores de pouso disparam perto do solo, levantam nuvens desse material que sobem e voltam a cair sobre tudo ao redor. Missões Apollo já mostraram como o polo lunar gruda em trajes, arranha visores, penetra em juntas e causa irritações. No Polo Sul, isso acontece num ambiente mais frio e com iluminação mais complicada, o que deixa tudo ainda mais sensível. Essa poeira também interage com a radiação solar e com o ambiente de plasma ao redor da Lua. Partículas energéticas carregam e descarregam a superfície, gerando diferenças de potencial elétrico em escalas pequenas. Em termos simples, alguns grãos podem ficar eletricamente carregados e grudar ainda mais em superfícies metálicas. Para eletrônicos sensíveis, isso significa risco de interferência e desgaste lento, mesmo sem nenhum curto espetacular. É como usar um computador em um cômodo cheio de poeira fina condutiva. Nada quebra na hora, mas a chance de problema aumenta a cada dia ligado. Se você imagina uma base humana ali, o desafio cresce, estruturas externas, painéis solares, mecanismos de dobradiça, rodas de veículos, tudo precisa ser desenhado, levando em conta um ataque constante de poeira afiada e, em alguns casos, eletricamente ativa. Não é só varrer de vez em quando, é pensar em materiais, revestimentos, proteções e rotinas que funcionem em um lugar onde cada abertura é uma porta para esse pó. Aquela imagem perfeita de cúpulas lisas sob um céu estrelado dá lugar a algo muito mais parecido com uma instalação industrial cercada por poeira que não perdoa descuidos. A pergunta óbvia é: por que tanta insistência em um ambiente assim? A resposta está na combinação de gelo e posição. Há décadas, observações em órbita mostram sinais de gelo de água misturado ao solo em regiões permanentemente sombreadas do Polo Sul. Ali, o Sol nunca incide diretamente,
e a temperatura fica baixa o bastante para preservar esse gelo por tempos muito longos. Ao pousar perto dessas áreas, a Chandrayaan-3 ajuda a aproximar a ciência da confirmação direta. Esse gelo existe em quantidade útil, ou é só um traço fino, interessante, mas pouco prático? No espaço, água não é só água. Ela pode virar oxigênio para respirar e hidrogênio para combustível, depois de separados por processos adequados. Isso significa que, em vez de carregar tudo a partir da Terra, futuras missões poderiam extrair e processar recursos na própria Lua, reduzindo massa de lançamento e custo. É como ter um aeroporto de reabastecimento no meio do oceano. Quem controla esse ponto consegue ir mais longe com mais frequência. No fim, todo esse risco é por causa de um recurso que pode decidir quem vai mais longe e quem fica preso à vizinhança da Terra. O problema é que essas regiões mais promissoras, frias, escuras e possivelmente ricas em gelo são também as mais difíceis de alcançar e operar. Sensores têm menos luz, temperaturas extremas exigem soluções caras e complexas, e qualquer erro pode danificar tanto o equipamento quanto o próprio recurso que se quer explorar. A tecnologia avança em direção a esse objetivo, mas as regras sobre como usar esses recursos caminham bem mais devagar. Isso cria uma zona cinzenta. Quem chegar primeiro, mapear melhor e ocupar os melhores pontos tende a ter mais influência nas próximas décadas de exploração espacial. Quando você junta tudo, terreno complexo, noite brutal, poeira agressiva e gelo valioso, o Polo Sul deixa de ser apenas um lugar interessante e passa a ser um teste da nossa capacidade de planejar o futuro fora da Terra sem repetir velhos erros. De um lado, a Chandrayaan-3 mostra que é possível pousar e operar ali, trazendo medições inéditas de temperatura, propriedades do solo e dados de alta resolução do entorno. De outro, os mesmos dados escancaram o quanto esse ambiente é sensível a pequenos deslizes, tanto técnicos quanto de decisão. É como se a missão tivesse entregado um sim acompanhado de um grande cuidado. Em algum ponto, essa conversa deixa de ser só sobre robôs e toca diretamente na experiência humana. E se, em vez da Chandrayaan-3, fosse você vivendo em uma base no Polo Sul, em vez de assistir a vídeos sobre o espaço no conforto da sua casa, você acorda em um módulo estreito, cercado de sistemas que não podem falhar, sabendo que, do lado de fora, não há céu azul, nem ar respirável, nem hospital. Há vácuo, frio extremo e um solo que não dá segunda chance para distração. Cada ruído diferente e cada luz de alerta. Cada oscilação na energia vira um lembrete de que as margens são muito menores do que as da vida na Terra. Do lado de fora, não há vento, não há som de fundo, não há nuvens passando, só rocha, crateras e áreas de sombra que podem se estender por quilômetros. A gravidade menor altera a forma como seu corpo se comporta. O ciclo de dia e noite que você sente é ditado pelas luzes internas e pela rotina, não pelo sol lá fora, que pode passar muitos dias sem iluminar diretamente sua base. Estudos com astronautas e com pessoas em ambientes isolados na Terra já mostram que isso mexe com o sono, humor e tomada de decisão. Num lugar onde cada saída da base é uma atividade de risco, isso entra direto na conta de sobrevivência. Ao mesmo tempo, estar lá significaria viver no ponto mais avançado da exploração de um corpo celeste além da Terra. Você ajudaria a entender como o gelo se distribui, como o solo responde a mudanças e o que é possível construir em um ambiente que guarda registros de bilhões de anos de história do Sistema Solar. Cada dia sobrevivido, cada dado enviado, cada experimento completado seria um pedaço dessa história. É essa mistura de perigo real e senso de propósito que faz tanta gente se prender à história sobre a Lua e, em especial, sobre o Polo Sul. Quando a Índia anunciou o sucesso da Chandrayaan-3, o mundo viu manchetes, comemorações e discursos sobre um novo capítulo da exploração espacial. Foi um marco, o primeiro pouso bem-sucedido tão perto do Polo Sul lunar, em uma região apontada como chave para o futuro das missões. Mas junto com a vitória, vieram medições e mapas que funcionam quase como um aviso. Eles mostram, em detalhes, o quanto esse local combina valor estratégico e fragilidade. Não é um território conquistado. É um laboratório aberto que reage sempre que a gente força demais. A mensagem que fica é dupla. Sim,
É possível pousar ali, coletar dados, estudar o gelo e planejar um uso mais ambicioso do Polo Sul. Mas o sucesso de uma missão não elimina o risco. Pode, se a gente não tomar cuidado, reduzir o medo, e medo reduzido em exploração extrema. Muitas vezes leva à pressa, ao aumento de tráfego, à tentação de fazer demais em pouco tempo. O maior perigo nesse cenário não é uma missão falhar, é dar tão certo que a gente esquece o quanto ainda entende pouco do ambiente. No fim, o Polo Sul da Lua deixa de ser apenas um ponto no mapa para virar uma pergunta em aberto sobre nosso futuro fora da Terra. É ali que se encontra uma combinação rara de recurso essencial, dificuldade extrema e pouca experiência acumulada. A Chandrayaan-3 mostra que conseguimos chegar e aprender mais um pouco, mas também deixa claro que o caminho entre pousar e realmente permanecer ainda é longo. Agora que você sabe o que está em jogo nesse pedaço específico da Lua, a pergunta fica pessoal. Você apostaria a sua vida em um lugar que exige tanto, desgasta a tecnologia com o tempo e, ao mesmo tempo, guarda o recurso que pode destravar as próximas grandes viagens da humanidade? Pensa no que isso significa para o tipo de exploração espacial que você acha que vale a pena apoiar, mais devagar e cooperativa, ou mais rápida e competitiva. Se você quiser se aprofundar no lado mais estratégico dessa história, como a água escondida na Lua pode decidir quem sai da Terra no futuro. Clica no próximo vídeo que está aparecendo para você. Se essa história fez você enxergar a Lua de um jeito diferente, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, você não perde os próximos capítulos dessa saga sobre o espaço, em que cada nova missão pode ser um passo real rumo ao futuro, ou um lembrete de que talvez ainda não estejamos tão prontos quanto pensamos,